Olá pessoal, vamos começar a ver hoje o Framework Spring. O Framework Spring ele foi criado, idealizado para ser um framework leve em contrapartida ao Enterprise Java Beans. Nós vamos ver um pouco do histórico do framework e vamos ver suas principais características, como é que o framework está integrado com a web, né? O Spring não é um framework apenas para web. Inclusive partes do Spring podem ser usados com outros frameworks, como é o caso do Spring REST, o Spring Security, e ele é feito de vários subprojetos, subframeworks que se integram a JSF, se integram a Angular, servem de back-end para Angular para fazer os endpoints, né, dos serviços REST. Enfim, é um framework bastante maduro e que continua crescendo, tem uma comunidade forte, é um framework bem mais leve do que o JSF, né, para web, porque ele não é full state como o JSF, então é uma excelente alternativa para estudarmos aqui nesse curso de desenvolvimento de programação para web. Então, vamos falar sobre alguns conceitos básicos do framework, alguns deles você já conhece, que é a injeção de dependência. O framework foi pioneiro nessa área e foi um dos primeiros frameworks de Java a oferecer a injeção de dependência. Vamos falar um pouquinho sobre controllers, como é que você ativa uma execução de alguma tarefa no framework Spring, e conceito de data bindings. E transversalmente a isso a gente vai falar também sobre a tecnologia de visão utilizada pelo Spring. Inicialmente o Spring utilizava JSP, mas hoje em dia já existe uma tecnologia mais moderna para você renderizar suas visões, suas páginas HTML, que se chama TimeLeaf, e é extremamente integrada ao Spring Boot, que nós vamos ver na sequência. Então eu optei por, ao invés de a gente apresentar o Spring com JSP e depois ter que mudar para TimeLeaf, nós vamos começar o Spring mostrando o TimeLeaf. Então, como o TimeLeaf por si só já é um assunto que vale uma semana de aula, valem algumas videoaulas, a gente vai deixar para se aprofundar nele depois, mas a gente vai ter que apresentar alguns elementos, como é que funciona o TimeLeaf, algumas tags, alguns componentes, porque sem isso a gente não consegue fazer interface nenhuma. Então é aquela história do ovo ou da galinha, né? O que é que vem primeiro? A gente explica primeiro TimeLeaf para depois falar de Spring ou... Não, na verdade as duas coisas elas se autocomplementam e não tem como você separar uma da outra. Então eu acho que a melhor forma de apresentar os dois conceitos, os dois assuntos, é na forma de ondas. Você apresenta alguns conceitos básicos de ambos, depois você vai aumentando a complexidade e se aprofundando em cada um deles. É o que nós vamos fazer aqui, essa vai ser a estratégia para eu apresentar o Spring para vocês, tá? E ao final do curso nós vamos apresentar uma ferramenta que agiliza o desenvolvimento com Spring na web bastante, não só na web, mas em outros ramos também, que é o Spring Boot. Na verdade o Spring Boot não é um outro framework, não é um outro Spring, não é uma versão específica do Spring. É simplesmente uma plataforma onde você pode gerar rapidamente um projeto com o Spring e sem precisar estar fazendo nenhum tipo de configuração, seja por anotação, seja por arquivo XML. O projeto já sai pronto e você já sai programando a sua lógica de negócio sem precisar estar fazendo uma série de configurações que nós vamos ver aqui que o Spring exige, tá bom? Então vamos lá, né? Como surgiu o Spring? O Spring surgiu por volta de 2004, começo dos anos 2000, quando a Sun, detentora dos direitos da linguagem Java, lançou a famosa plataforma J2EE. Nessa plataforma, o principal carro-chefe, a principal tecnologia que chamava atenção eram os famosos Enterprise Java Beans. Os Enterprise Java Beans permitiriam que você fizesse, por exemplo, invocação remota de métodos. Você tem um objeto aqui rodando numa máquina, e esse objeto poderia chamar um método, uma função de um outro objeto em uma outra máquina virtual na rede, tá? O que hoje você faz, por exemplo, com Web Services. Na época da J2EE, só Java tinha essa solução, uma solução 100% Java, e você tinha que usar Enterprise Java Beans para isso. Usar o Enterprise Java Beans não era fácil. Os primeiros Enterprise Java Beans lançados nessa versão, por volta desse ano, eles eram muito difíceis de ser implementados, porque o nível de intromissão da linguagem no código do programador é muito grande. Você era obrigado a implementar uma série de interfaces, herdar de uma determinada classe,
e aí você tem que sobrescrever alguns métodos, outros métodos você tinha que deixar com a implementação vazia, mas eles tinham que constar lá, porque a classe da qual você herdava era abstrata e exigia a implementação desses métodos. Enfim, era uma implementação muito difícil, a especificação já era pesada, difícil, a implementação era difícil também para o programador, e os servidores de aplicação que davam suporte a essa versão inicial do EJB, eles também não tinham um desempenho, uma implementação lá muito boa, porque a especificação era muito complicada e muito difícil, cheio de protocolos, cheio de esquemas e cheio de exceções. Então, isso aí gerou uma frustração muito grande em quem apostava na tecnologia de EJB. Foi então que todo mundo que estava migrando para EJB percebeu que talvez não precisasse de tudo aquilo para desenvolver suas aplicações na web. Começaram a sentir saudade das velhas e boas classes Java simples, em que você não tem exigência nenhuma de herança, de implementação, nem nada. Um detalhe importante também que eu esqueci de dizer é que somente os EJBs nessa época forneciam persistência de objetos em bancos de dados. Não existia nada que oferecesse, existia um pseudo padrão chamado JDO, Java Data Objects, e nunca saiu do papel a SAM, nem o Java Community Process, o JCP, Community Process, o JCP, nunca levaram adiante a especificação do JDO. Tá? Então ficou sempre como uma promessa que nunca veio. E aí nesse meio tempo, ultrapassou todo mundo o Hibernate, com o Gavin King, e o Hibernate se transformou não no padrão da SAM, mas no padrão de fato para persistência de objetos. Lá na frente, quando o EJB foi reformulado e a versão foi tornada mais leve, mais eficaz, com um desempenho melhor, acabou-se que o Gavin King foi chamado para coordenar a equipe para criar uma nova API para o Java, que seria uma API de persistência de dados, chamada de JPA. E ele então obviamente se espelhou muito no Hibernate que ele tinha feito e desenvolveu a JPA, muito fortemente baseada nos conceitos do Hibernate, que já eram um sucesso na prática, né? Ainda hoje existem coisas que o Hibernate faz e que a JPA ainda não faz, né? Até um pouco tempo atrás a JPA não dava suporte a criteria, e hoje em dia já dá suporte a criteria, então você só conseguia fazer isso com o Hibernate. Existem algumas anotações do Hibernate que fazem algumas automatizações algumas melhorias de desempenho em termos de acesso ao banco de dados que você não encontra na JPA, né? Então o Hibernate está um passo à frente como sendo um dos melhores providers para a JPA, já que o Hibernate também implementa a JPA. Mas o EJB era o único que fornecia persistência nessa época. Então se você queria invocação remota de métodos, né? Invocar um serviço que está numa máquina remota, se você queria persistência e uma série de outras coisas mais, você tinha que usar a tecnologia EJB, não tinha outra alternativa no mundo Java. Até que então os EJBs obviamente não colaram, né? O EJB 1.0 e 2.0 foram especificações muito complexas e as implementações nos servidores de aplicação deixavam muito a desejar. As especificações, além de serem difíceis de implementar em termos de código Java, também exigiam muitos arquivos de XML para você configurar tudo isso, para que esses arquivos, esses seus códigos Java se integrassem uns com os outros, tá? Então as aplicações geralmente tinham um desempenho muito ruim. Eu me lembro de um caso de uma rede de supermercados, que eu não vou citar o nome, que migrou para a EJB e parece que demorava 4 horas para inicializar o sistema para poder abrir os caixas do supermercado. Obviamente eles jogaram fora o sistema e fizeram tudo usando C ou foi C++. Então, cansados dessa desilusão do mundo EJB, o Rod Johnson ele escreveu esse livro famoso aí, em que ele sugeriu uma alternativa ao EJB. Ora, eu não preciso, o EJB é um canhão, eu não preciso de um canhão toda vez que eu vou matar uma mosca. Então, eu posso ter algo mais leve, que me permita construir aplicações Java para web de uma forma rápida, simples, com baixo acoplamento, com forte coesão, com todos aqueles conceitos que um bom código tem que ter, né? Então, para isso ele escreveu esse livro, Desenvolvimento J2EE sem EJB. Então, uma provocação bastante forte contra o pessoal da SAM, dizendo que o EJB não se via para uma série de aplicações, que era forçar a bola
usar o EJB, né? Foi aí que surgiu então o framework e futuramente recebeu o nome de Spring. Então nós temos aí a história do Spring nessa timeline, desde a versão 1.0 até a versão que nós vamos utilizar nesse curso, a 5.0. Eu não sei em que pé está depois da versão 5.0, eu não tenho mais pesquisado sobre versões do Spring. Eu não sei se parou na 5 ou se já tem alguma versão mais atual, mas tem um site ali embaixo, www.spring.io, que vocês podem consultar para verificar em que versão está. Eu nunca gosto de usar a versão mais nova de nada, porque sempre tem bugs, sempre tem patches para serem adicionados para corrigir bugs, sejam bugs de travamento, ou de desempenho, ou de má configuração. Então eu prefiro usar sempre uma versão atrás, né, do que usar a versão de ponta. Então o que é que tem na versão 5? Né? A versão 5 ele requer o Java 8, que para a época, em 2017, era uma coisa bastante moderna, né? Eles retiraram APIs legadas que existiam no Spring para outros frameworks que eram usados para fazer a camada de apresentação, para gerar as páginas HTML, como o Tiles e o Velocity, e fizeram um upgrade para o Spring. O núcleo do Spring, na verdade, usa servlets, que é a base de todo framework Java para web, é servlet, não tem como fugir disso. E eles fizeram um upgrade para a versão 4.0 do servlet, né? E, se não me engano, ainda é a versão mais atual. Então vocês têm aí o Spring é um framework não intrusivo baseado nos padrões de inversão de controle e injeção de dependências, né? Inversão de controle e injeção de dependências a gente já viu. Quem não viu, dá uma olhadinha aí nos vídeos do CDI. Eu vou deixar um card aqui, aí por cima. E vocês podem aprender os conceitos de inversão de controle e injeção de dependência, certo? Então foi o Rod Johnson quem primeiro deu a ideia de criar esse padrão de injeção de dependência, né? Injeção de dependência é uma forma de implementar a inversão de controle, ok? Então o que é que significa ser não intrusivo? Não intrusivo significa dizer que o Spring não exige que suas classes herdem de ninguém. O máximo possível que você vai fazer para que ele saiba que aquela classe tem que ser gerenciada por ele é anotar a classe. Antigamente era no arquivo XML, mas com o advento das anotações na versão 8 do Java, então os arquivos XML ficaram no passado, né? Esse slide aqui em particular está escondendo alguma coisa aqui embaixo. Ou seja, você volta a usar os seus bons e velhos arquivos Plain Old Java Objects ou POJOs, ou simplesmente Java Beans, sem o Enterprise, tá? Java Enterprise Java Beans são Java Beans turbinados. Java Beans são Javas, são classes Java que seguem uma nomenclatura para definir propriedades através dos métodos de acesso getSet e, no caso do Boolean, o método tem o prefixo is, né? Então você programa com POJOs, tá? Teu POJO é um bin, é um recurso do Spring. Se sua classe seguir o padrão POJO, o Spring pode tomar conta dela. O Spring pode instanciar uma versão dela, injetar em outra parte do código que você esteja precisando. Então tudo aquilo que a gente viu com CDI, com a anotação @inject, a gente pode fazer aqui com o Spring com a anotação @outwired. O outwired é o inject do Spring. Nós vamos ver isso aí em uns exemplos que vamos codificar, certo? Então, ó, dando o exemplo aí da classe aluno, né? Velha e boa classe aluno. Se a classe aluno ela tem propriedades como nome, matrícula e matriculado, boolean, então ela fica com esse padrão aí, ó, de nomes de métodos, tá? Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para corrigir aí a altura dos slides e já volto, tá bom? Bem, pessoal, estamos de volta, corrigindo os slides. Nós estávamos falando que o Spring não é um framework intrusivo. Ele não exige que as suas classes, os seus componentes, os seus elementos, eles tenham alguma herança específica, eles tenham que implementar alguma interface, não. São simplesmente Java Beans, ou como queiram chamar, POJOs, né? Plain Old Java Objects. Então, a gente já viu que Java Bean é um padrão nomenclatural. Você só exige que as classes tenham métodos de acesso com determinados prefixos, né? getSet para quaisquer tipo de dados, sejam objetos ou primitivos, e o is para acesso para o tipo primitivo boolean. Então, se um aluno tem a propriedade matrícula string, nome string, matrícula long e matriculado boolean,
Então vai ter esses nomes de métodos aí, ó. Vejam o método matriculado como ele é boolean, esse get matriculado, você tem set matriculado. Existem também alguns outros métodos para tratar arrays em POJOS. Tem uma modificação recente faz algum tempo. Eu não estou abordando aqui não, tá? É possível alterar uma propriedade que seja um array, um POJO. O padrão de inversão de controle você já conhece, né? Então, o que acontece? Você, como programador, você depende de outros pedaços de software que você ou outras pessoas construiu. E você não quer gerenciar o ciclo de vida desses outros objetos. Você quer que um terceiro, nesse caso aí o servidor de aplicações, gerencie esses objetos, né? Quando gerenciar, entenda-se, dar new no objeto, saber o momento de retirar ele da memória, colocar o objeto em algum local onde ele possa ser recuperado depois, por outro momento do fluxo, né? Seja no próprio request ou no request posterior. Então, todos esses aspectos de gerenciamento do ciclo de vida do objeto, né? Um objeto nasce, ele serve para algum propósito, ele atende mensagens, realiza computações com essas mensagens, no final das contas, a área de memória dele é reclamada e ele deixa de existir. Então a gente não cuida dessa parte, tá? A parte de desfazimento do objeto já não era feito mesmo, porque Java possui um coletor de lixo, né? O Garbage Collector já faz isso para a gente. Ao contrário de uma linguagem como C, que você tem que alocar memória dinamicamente com malloc e depois você tem que dar free, senão você vai ter um estouro de memória. Java não, Java tem um coletor automático. Tem os prós e contras, tem um coletor de lixo automático na linguagem de programação. C++ não tem, por exemplo. Toda vez que você dá new no objeto, você tem que em algum momento dar free na área daquele objeto para liberá-lo. Okay? Então, a inversão de controle, você vai escrever código que vai ser chamado por um framework. Então, o framework, na verdade, ele contém tudo que é comum a todas as aplicações daquela determinada área. E aí, o que você faz? Você preenche lacunas que o framework deixa em aberto, que são justamente o código específico daquela aplicação. Então, validação, transformação, conversão, navegação entre páginas, tudo isso aí tua aplicação web vai ter que ter. Então, o framework fornece isso para você, de uma forma padrão, tá? De uma forma que você possa configurar, alterar, especificar do seu jeito. E você, então, anexa código que é específico do seu negócio, dos códigos de negócio, que podem estar em classes específicas ou dentro dos tratadores de eventos o framework vai chamar em resposta a algum evento que o usuário provoque na interface dele, né? Na interface gráfica, são as visões, as páginas HTML. Então, na inversão de controle, você vai escrever funções, né? Métodos, rotinas, etc., dependendo da linguagem de programação. Vai ser chamado por esse código de infraestrutura. Na verdade, é o framework. Então, o que esse código faz? Ele verifica, aconteceu algum evento? Sim, então vamos chamar aquela função lá, aquele método daquele objeto, em resposta a esse evento que aconteceu. Esses métodos, essas funções são chamadas de callback. Ou seja, eles são chamados nos bastidores para atender alguma coisa que aconteceu na interface. Em vez de você ficar checando se alguma coisa na interface aconteceu, alguma coisa na interface aconteceu. Então agora aconteceu, então eu vou executar esse código. Não. É o código que fica lá esperando ser chamado, tá? Então por isso que significa inversão de controle. Você não fica controlando o acontecimento de um evento, esperando o acontecimento do evento. Você delega isso para um terceiro, esse terceiro, quando o evento acontece, te chama. Okay? Então, graficamente é isso que você tem, o código de infraestrutura, em algum momento vai chamar o seu código ali em verde, direita. Em IOC, você vai ter que fazer um main, em algum momento vai chamar a sua função, você que tem o controle do código que você quer executar de negócio, que são esses bloquinhos aí, esses retângulos que eu estou chamando aí genericamente de função, tá? Pode ser um método, pode ser outra coisa. E com inversão de controle você tem, na verdade não é você que chama seu próprio código, é o código de infraestrutura na hora que ele achar que deve chamar, quando algum evento acontece. Certo? Então o framework nada mais é do que isso aí, ó. É uma grande parte do código básico, né, com características, com funcionalidades que são comuns a todas as aplicações daquela área, no caso nosso aqui, aplicações web.
E o que você faz? Você vai e complementa com a sua parte específica, sem precisar estar reescrevendo toda vez tudo do zero, certo? A inversão de controle também é conhecida como o princípio Hollywood, né? Não nos chame, nós o chamaremos. Então, não fique perguntando para o framework, e aí, é a hora de eu executar, é a hora de eu executar. Não. Fique quieto no seu canto que quando a gente precisar, a gente invoca o seu código, certo? E a injeção de dependência é exatamente essa forma de implementar a inversão de controle. A injeção de dependência, o código que depende de outro não controla o ciclo de vida desse outro. Ou seja, não instancia esse objeto. Ponto central dessa questão toda é o momento da instanciação. Para que você instancia, você precisa de uma classe concreta, e aí você cria dependência com a classe concreta. Então, se outra pessoa fornecesse uma implementação dessa classe concreta para você, sem você saber de onde ela vem, nem como ela é implementada, você faria seu código todo baseado em interfaces, né? O seu código ficaria muito menos acoplado. Um desacoplamento muito maior entre os módulos, pedaços do seu código. Tornaria mais fácil você evoluir o seu código, aprimorar um módulo ou melhorar um determinado ponto do código com a implementação mais moderna, sem precisar remexer no código todo, com aquele famoso efeito cascata, né? Eu altero uma coisa aqui, isso reflete ali, que vai alterando em outro ponto, e assim sucessivamente você acaba tendo que mexer no sistema como um todo. Então a injeção de dependência, que a gente já viu também lá no JCF, né? A especificação CDI, pode ser diagramado com um diagrama de classes da seguinte forma: o cliente ele precisa de um serviço A e de um serviço B, certo? Esses serviços aqui são definidos através de interfaces. Não sei se está dando para ver aí esse nomezinho aqui em cima, esse periódico, né, do diagrama de classe, mas é interface aqui. E você tem implementações concretas desse serviço A, chamado serviço A1 e serviço B1. Então o cliente tem dependência com essas interfaces. O injetor, que nesse caso aqui está lá dentro do servidor de aplicações, quando você precisar, vai criar essas instâncias e vai injetar para você, certo? Então ele cria as instâncias e injeta as instâncias no cliente, sem que o cliente precise estar fazendo o new. Quem é que implementa a interface A? É a classe A, então eu tenho que dar um new aqui, né? Quando você faz list A igual a new array list, então esse new array list aí você praticamente criou uma dependência entre a sua classe e uma classe concreta. Array list é uma classe concreta, já list é uma interface. Se você tivesse alguém que fornecesse para você uma lista já implementada, seria ótimo. Porque precisaria estar instanciando um tipo específico de. No máximo diria, olha, eu quero que você instancie uma lista do tipo ligada, mas que implementação você vai usar, se é a de Java, se é a de outra biblioteca, não interessa. Aqui eu tenho um diagrama de sequência que mostra também essa mesma. Aqui a gente mostra a relação, né? A estrutura, a relação que cada um atores da injeção de dependência. Aqui é a sequência em que acontece. Então ele primeiro instancia o serviço A1, depois ele instancia o serviço A2, em seguida ele injeta o serviço A1, o serviço B1, A2 não, né? B1, no cliente. O cliente não precisa se preocupar com o controle dos objetos. O injetor, que nesse caso aí é o servidor de aplicações, no caso aí é o framework Spring, ele vai fazer isso aqui pra gente. Bom, pessoal, por esse vídeo é só, são conceitos iniciais, e a partir do próximo vídeo a gente vai começar a ver o Spring MVC. Como eu já falei para vocês, o framework Spring não serve apenas para desenvolvimento de aplicações web, você pode também usar para desenvolvimento de aplicações desktop, mas o nosso foco aqui é aprender o Spring MVC e depois tornar o nosso desenvolvimento mais ágil adotando a plataforma Spring Boot. Então até o próximo vídeo. Até lá.